próximo passo aqui dessa aula é a gente entender como é que a gente começa a criar o nosso banco de dados, certo? Como é que a gente vai conectar isso aqui com o nosso banco de dados, como é que funciona. O Nest.js, ele trabalha muito bem com vários ORMs. ORMs, eles são bibliotecas que são relacionadas a mapear o nosso banco para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais simples com eles. O que é que a gente utiliza? A gente utiliza aqui, para trabalhar com o Postgre, a gente utiliza o TypeORM, que ele vai mapear todas as funções, todas as integrações que a gente tem com o nosso banco, para facilitar, através também de annotations e decorators, que é o que a gente utiliza no Nest, certo? Então, para a gente começar a utilizar o TypeORM, a gente precisa instalar o TypeORM e o TypeORM do Nest.js. Instalar também o Postgres, que vai trabalhar com ele individualmente. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente precisa criar o nosso banco de dados. Uma vez que a gente criou o nosso banco de dados, a gente transforma a classe em entidade, anotando ela como entity, e configura ela num módulo interno, que é do próprio TypeORM, que é esse TypeORM module. Ou seja, a gente vai definir a nossa entidade e vai configurar ela para que ela comece a funcionar. O nosso TypeORM, ele filtra para a gente e organiza de uma forma bastante simples muita coisa. Que isso aqui é uma mão na roda para a gente não ficar criando e fazendo integração manual. Como é que ele vai trabalhar com as entidades? Ele ser dessa forma aqui, ó. A gente vai anotar a classe com o entity, e para cada propriedade, a gente vai dizer que aquela propriedade representa uma coluna no banco de dados. Então, aqui eu vou botar, o username é um column que vai ter o nosso, do tipo de CI text. A diferença de CI text e text é porque o CI text, você consegue filtrar ele, pesquisar ele por keynote sensível, se ele é maiúsculo ou minúsculo, ele vai filtrar. E o text, ele filtra exatamente do jeito que está. Aí tem várias configurações para definir o que pode acontecer com esse tipo. Você pode ser null ou não. Mas fazendo isso aqui, a gente já consegue registrar e mapear como é que vai ser o nosso banco de dados. O TypeORM, ele é uma biblioteca que ele usa o padrão de Code First. O que é que significa? Code First é que você primeiro codifica as suas classes e depois que ela vai ser transformada em banco de dados. Qual é a vantagem disso? Eu não sei, talvez no Java, no .NET, a gente tem uma funcionalidade que é database first, ou seja, você cria as tabelas no banco de dados, depois você importa para o seu banco, ele vai gerar todas as classes baseadas no banco de dados e você consegue trabalhar. Nesse caso aqui, a gente está usando o approach de Code First, que é uma das vantagens do Code First, é porque cada modificação que eu consigo fazer aqui, depois eu consigo fazer um arquivo de migração, onde a gente consegue versionar também os scripts no nosso banco de dados, o que nos dá bastante controle sobre tudo que está acontecendo com a nossa API. Então, a gente anotou aqui a nossa classe como entity, a gente consegue, e o TypeORM já libera para a gente, um repositório genérico, quando a gente só passa o user, que ele já vai ter todas as funções básicas para a gente. O find, o create, o save, o delete, tudo isso ele já vai transformar e entregar para a gente. Lembra que a gente teve que criar um repositório na aula passada, que a gente teve que criar todas aquelas funções? Cadê aqui? Todas aquelas funções dentro do usuário. Então, todo aquele repositório a gente não vai mais precisar hoje. Por quê? Porque a gente tem aqui o nosso repositório genérico aqui, abstrato, do TypeORM. E para configurar ele é muito simples. A gente registra ele e bota toda a configuração do nosso banco, certo? Qual é o tipo de conexão que eu estou fazendo? A gente vai ser uma conexão de banco de dados Postgre. Onde é que está esse meu banco de dados? Esse banco de dados, ele está no localhost, ele está no Heroku, ele está no servidor específico, já está apontando para cá. A gente diz outras configurações básicas, onde é que a gente encontra as entidades dele, como é que a gente vai ter acesso às entidades. Esse synchronize aqui, ele significa o quê? Olha, se vai ser sincronizado em tempo real as mudanças que eu vou fazendo na minha tabela.
Então, cada propriedade que eu fizer aqui, a partir do momento que ele compilar, ele já vai carregar automaticamente aqui e jogar num banco de dados ou remover a propriedade. E aqui umas opções de log para que a gente consiga rastrear e ver tudo o que a gente precisa organizar com ele, certo? Então, outra coisa que funciona bastante aqui, principalmente com o TypeORM, é o módulo dinâmico. O que é o módulo dinâmico? Lembra que aqui, ó, a gente está utilizando o for root do TypeORM, certo? Esse for root aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, configure de forma global, ou para esse módulo específico, a nossa integração aqui com o nosso banco de dados. Mas talvez eu precise acessar determinadas informações, usuários e repositórios individualmente dentro de um módulo específico. E para isso, eu vou usar o for feature, o TypeORM, que isso aqui ele vai retornar para mim um módulo dinâmico baseado na configuração que eu passei aqui nesse, nesse método. Ou seja, lembra que para a gente importar antigamente, por exemplo, no nosso user, tudo que eu precisava fazer era só importar um módulo, e esse módulo por si só ele já tem essa configuração aqui. Pronto. No nosso módulo dinâmico, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função dentro do meu módulo, seja for root, que ela vai receber uma configuração e ela vai retornar um conjunto que é isso aqui, a mesma coisa que esse módulo aqui retorna em termos de meradeira. E quando eu boto isso aqui, para retornar um módulo dinâmico, ele vai configurar para mim e retornar esse módulo aqui baseado na configuração que eu especifiquei dentro desse módulo. Um exemplo muito bom disso é o TypeORM. Pode ver que aqui a gente chama for root e passa uma configuração, ou seja, tudo aqui dentro vai funcionar de acordo com essa configuração. Se eu quiser usar uma configuração específica, algo específico desse módulo, só para um módulo específico, eu chamo for feature. E esse aqui ele está dizendo, olha, eu quero que você use esse user apenas dentro desse módulo aqui. Então, a gente diz, olha, exporta para mim o que já foi implementado lá no global, mas exporta para mim para poder utilizar aqui dentro do nosso user módulo específico. Ou seja, existe aqui no módulo dinâmico três formas principais da gente utilizar, certo? Ou seja, como é o módulo dinâmico, ele funciona através de configurações. A gente vai passar uma configuração específica para ele e ele vai retornar para a gente algo a ser utilizado. Pode ver que aqui no TypeORM a gente usa o for root e aqui a gente já usa o for feature. Existe um outro também chamado register, certo? E a gente existe um common sense, um guidelines de como a gente normalmente utiliza ele. Ou seja, o register, a gente utiliza ele quando a gente precisa de uma configuração que ela não vai ser modificada mais no nosso sistema. Ela vai ser registrada uma vez global e a gente não vai mais poder alterar ela, certo? Por exemplo, se a gente vai fazer uma integração com o Axos, por exemplo, fazer request para um outro modelo, para um outro API, uma outra URL, a gente pode utilizar o HTTP Module Register e definir que essa URL aqui vai ser sempre a mesma URL que a gente vai utilizar. A gente não vai ficar modificando ela todas as vezes que a gente quiser chamar essa informação. O for root, a gente configura o módulo dinâmico que a gente sabe que essa configuração pode ser reutilizada em vários outros locais. E, normalmente, quando a gente usa o for root, a gente, em algum outro local, a gente vai usar o for feature. Porque o for root, a gente utiliza ele dentro do nosso app module aqui, como eu vou mostrar para vocês, e o for feature a gente usa dentro do nosso módulos específicos aqui, por exemplo, de usuário, de roles e as outras coisas que a gente vai criar. Então, essa é a principal diferença dessas três formas de trabalhar com módulos dinâmicos, certo? O register, o for root e o for feature. Todos eles recebem uma determinada configuração e retornam um módulo já todo inicializado para a gente, baseado de acordo com o que a gente quer, certo? Outra funcionalidade do TypeORM é o seguinte, que é a questão de relacionamentos.
relacionamento, ele vai funcionar do mesmo jeito que a gente funciona no nosso banco de dados relacional, certo? A gente vai ter um relacionamento um para um, many to one to one, ou many to many, né? E essa aqui, através desses annotations, é a forma como a gente especifica cada, cada relacionamento desse. Por exemplo, se eu tenho um user e eu digo que meu user pode ter várias rows, então eu vou aqui, ó, um one-to-many. Mas cada user só vai ter uma row, a gente faz um one-to-one aqui. Então, essa parte aqui de banco de dados, que é um relacionamento que eu acredito que você já tem uma experiência, a gente tem no Type uma annotation para mapear cada relacionamento desse, cada forma de criar esses relacionamentos. Outra coisa muito interessante do Type que ele funciona, é algo que é o subscriber. O subscriber, ele é uma ação que ele dispara através de eventos, certo? Que vai acontecer através de uma lista de eventos que pode acontecer. Ou seja, quando eu crio um subscriber, eu estou dizendo, olha, escuta qualquer coisa que acontece dentro da tabela de users, por exemplo. E sempre, antes de inserir em user, você aplica essa lógica. Ela funciona meio que a trigger da gente, do banco de dados, sabe? Do mesmo jeito que a gente criava uma trigger lá, diz, antes de inserir, roda esse código. Depois de inserir, roda esse código. É a mesma coisa que o subscriber, ele faz para a gente. Ele vai implementar esse entity subscriber que vem do TypeRM e a gente vai especificar o user dele. E quando a gente faz isso, a gente está dizendo aqui, ó, escute todos os eventos que acontecem no user. Quais são os eventos que a gente tem? Cara, a gente tem o after load, before insert, o after insert, before update, o after update. Nisso a gente consegue fazer várias validações e criar lógicas dentro disso, né? Por exemplo, a gente quiser criar uma lógica de verificar se o usuário já existe, criar uma mensagem específica para ele. A gente pode criar essa lógica aqui dentro do nosso user subscriber. Quando a gente vai receber o nosso manager, a gente consegue acessar o nosso banco de dados e fazer essas validações. Outra lógica importante, interessante para a gente ter aqui também, quando a gente cria um usuário, a gente passa o password, certo? Só que é uma boa estratégia e uma boa prática a gente sempre criptografar esse password da gente. Então, o evento aqui, ó, no before insert, seria o melhor canto para a gente fazer essa lógica. Porque eu sei que sempre quando ele rodar algum script relacionado ao meu TypeORM, algum evento de inserir no usuário, ele vai rodar aqui uma lógica, por exemplo, de hash o password. Se a gente cria e ele usa o hash lá para adicionar e converter o password. Outra lógica que pode ser interessante também, adicionar uma role default ao nosso usuário. Isso aqui tudo são lógicas que a gente pode ter dentro do subscriber, só como exemplo, né? Vocês podem utilizar isso de acordo com a necessidade. Eu gosto de deixar aqui dentro sempre qualquer coisa que sempre acontece antes ou depois de um evento desse. A outra forma de fazer isso seria a gente criar no nosso serviço, por exemplo, uma classe customizada e colocar essa lógica aqui. Só que aí a gente começaria a ter várias lógicas em vários cantos do serviço. Então, eu gosto de deixar sempre, tudo que for acontecer, sempre acontecer, eu gosto de deixar ele nessa classezinha aqui de Event Subscriber. E para ela se tornar um Event Subscriber, tudo que a gente precisa fazer, ó, é anotar ela com esse Event Subscriber aqui. Ó, como estava falando, para criptografar o password, a gente vai utilizar essa função aqui do Bcrypt, que a gente vai criar esse hash, ou seja, como é que a gente criptografa a questão de password do usuário. A gente tem um salto, o salto é uma hash de utilização para criptografia, e a gente criptografa o nosso password utilizando aquele salto. Vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer. Aqui tem um pouco do exemplo de como é que funciona, com a boa estratégia de a gente utilizar esse hashes dentro do nosso ambiente de segurança, certo? Uma estratégia muito interessante que a gente sempre utiliza com a questão de TypeORM é a parte de configuração
do Nest, certo? O Nest, ele libera para a gente esse config module que são, nada mais é uma forma organizada de trabalhar com configurações e variáveis de ambiente para a gente. A gente consegue registrar todo esse config dentro do nosso, dentro de uma classe específica e trabalhar com ele, colocando sempre as variáveis, talvez num .env file, ou especificando de alguma forma. Ou seja, a gente cria o nosso arquivozinho e vai sempre pegar das variáveis de ambiente do nosso projeto, que a gente pode definir quando tiver a sua fase de publicação.